Graça e paz, meu amado irmão, minha querida irmã. Neste vídeo, nós vamos ter um bate-papo com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Uma conversa edificante, feliz, agradável. E a nossa oração é que por meio desta conversa, Deus fale com você. Jesus te abençoe e seguimos juntos até o próximo vídeo. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu estou hoje aqui acompanhado do meu pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, por uma conversa de amigos. E é muito bom ter o senhor aqui, É um pastor. privilégio, Renato, estar aqui com você. Uma honra para mim. Amém. Estava falando com o pastor em off, e ele é uma das referências para a minha vida, para o meu ministério. E eu gostaria de perguntar para o pastor como é que foi lá atrás, pastorzão. Porque hoje a estrada já está longa, mas como é que foi o pastor Hernandes lá no início? O senhor serviu onde? Eu comecei meu pastorado em Bragança Paulista. Fui seminarista na cidade por 3 anos e fui pastor lá 3 anos, de 82 a 85. Foi um tempo muito bonito da igreja, de crescimento, de avanço, de coisas lindas na cidade. Quando então eu recebo o convite de Vitória, no Espírito Santo, e fui para Vitória em 1985. E ainda sou um dos pastores da igreja até hoje. E nessa trajetória toda, o coração sempre ardeu. Ah, Ministério sempre com muito entusiasmo. Eu Amém. sei que nós temos muitas limitações humanas, mas para mim, ser pastor é um grande privilégio. Aleluia. Pregar a palavra de Deus é uma alegria imensa, porque no mundo de tantas notícias ruins, você ser portador de boas notícias é coisa maravilhosa. Sem dúvida. Então eu tenho que fazer isso com muito entusiasmo, muita alegria. Nesses 42 anos é o que Deus tem me dado a benção de fazer. Amém. Pastor, e o senhor, com o tempo, né, extrapolou as fronteiras da igreja presbiteriana e hoje prega em diversas denominações, com diversas correntes teológicas, e o senhor é bem aceito, amado. Como isso se deu, pastor? Bom, a primeira coisa, Renato, não houve nenhum plano para isso. As coisas começaram a acontecer com naturalidade. Nunca fiz isso para chegar lá naquele projeto, naquele alvo, não. As coisas foram fluindo, foram acontecendo. E eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Tenho a bênção de poder ajudar, cooperar com irmãos, com pastores, jovens, com comunidades. E eu acho que o ponto principal é você compreender que o reino de Deus é maior do que a sua denominação. Amém. Segundo, é que o que é mais importante não são os detalhes que nos distinguem, mas a essência que nos une, que é o Evangelho. Amém. É óbvio que eu não tenho disposição e jamais fui pregar num lugar que seja considerado uma seita, Aham. né? Mas há lugares que talvez possa ter até uma deficiência doutrinária, mas a essência é cristã, é evangélica. E você tem que amar esses irmãos, respeitá-los. Então, você vai pregar numa igreja que tem suas características, suas peculiaridades, você precisa respeitar isso, Sim. né? Então, eu tenho aprendido muito, Deus tem me dado a bênção de ter acesso a praticamente a todos os segmentos da igreja evangélica brasileira. Isso me alegra muito e eu me sinto muito honrado por isso. Amém. Sou muito grato a Deus por isso. Glória a Deus. E nessa caminhada, meu pastor, quantos estados da federação? Todos. Todos Até a estados. última vez que o senhor veio aqui, faltava Faltava um. um Roraima. Eu Exatamente. estive lá ano passado. Ah, que bênção. Estive lá ano passado. Louvado seja Deus. É. Pastor, e aí é o seguinte, eu estou entre esses que estão aí no meio do ministério, mas se o pastor Hernandes pudesse olhar para o jovem pastor Hernandes, Uhum. que conselho o senhor daria para ele lá atrás? Atrás. Bem, primeiro, hoje, no mundo de hoje, eu acho que um pastor, algumas coisas são vitais. Por exemplo, eu começaria investindo na igreja, na melhor qualidade de som, na melhor captação de imagem, na melhor transmissão deste conteúdo. Por entender que hoje a internet é a principal ferramenta para evangelização e para o avanço do reino na obra missionária. Então, esse é o primeiro ponto.
É claro que eu não estou falando aqui da vida pessoal, da vida de oração, da vida de leitura da palavra, da piedade, da busca, do amor a Jesus, do pastoreio das ovelhas, de ter o coração integral na obra de Deus, de não ser um pastor de manutenção, de Sim. sonhar em ver a coisa avançar, de ver a igreja crescer, de ver o reino de Deus se expandir, pedir a Deus criatividade, né? Não para criar novatos, novidade, não. O evangelho é imutável, a mensagem é a mesma, não pode nunca mudar, mas os métodos variam. Uhum. O contexto, às vezes, requer de você ter flexibilidade nos métodos, o que é triste quando, às vezes, as pessoas dogmatizam os métodos e até relativizam o evangelho, que é a essência. Mas o pastor precisa ser dinâmico, entusiasmado, uma linguagem bem brasileira, tem que ter sangue nos olhos e faca nos dentes. Boa. Pastor, quantos anos de ministério? 42. Apenas. 42. Apenas. Eu sou um menino ainda, estou começando. 42 anos de ministério. O senhor lembra de um sermão assim que para o senhor, os seus sermões para nós são todos muito especiais, Obrigado. porque Obrigado. a gente sabe que é o Senhor que fala ao seu coração e o Espírito testifica no nosso. Mas para o senhor, um sermão seu Que que marcou. marcou muito. Bom, essa experiência para mim é muito cara, porque nós estávamos num congresso, primeiro congresso nacional de evangelização da então antiga CNE, Comissão Aham. Nacional de Evangelização, e foi lá em Lavras, no No Gammon, Instituto Gamão. e eu ia pregar. E eu me lembro que umas 2 horas antes do culto me deu uma cólica muito forte. E eu tive uma percepção que o problema não era físico, que era um problema espiritual. E nós estávamos com 2 ônibus da igreja de Vitória nesse congresso. E eu convidei meus irmãos para orar por mim. E naquele culto, eu preguei aquele sermão, e é um sermão com um tema muito inusitado para um presbiteriano, batismo com fogo. Foi o meu primeiro livreto. E eu me lembro que o que Deus fez ali foi algo tão extraordinário, porque a gente muito jovem ainda, o culto não conseguia terminar. Glória a Deus. Derramar da graça de Deus, das pessoas orando, chorando, acertando a vida com Deus. E aquilo me marcou muito, que eu nunca mais consegui pregar esse sermão de novo. E, e eu nunca tive uma experiência tão profunda quanto aquela no que tange a uma pregação. Uhum. Porque eu notei claramente que não eram os argumentos, não era a profundidade teológica, não era qualquer outro fator externo ou humano, mas uma visitação de Deus naquele ambiente. Isso me marcou profundamente. Isso, salvo melhor juízo, foi em 1992, em Lavras. Louvado seja Deus, pastor. Eu creio, embora, como o senhor falou, seja inusitado para alguns, eu creio naquilo que Jonathan Edwards falou e o senhor falou também, né? Luz na cabeça e fogo no coração, né? Exatamente isso. A impressão que tenho, pastor, é que às vezes nós queremos caminhar com muita luz na cabeça, né? E me fala uma coisa, meu pastor, só para a gente encerrar. É sempre muito bom Obrigado, conversar com o senhor. obrigado. E como se dá, assim, como deve se dar a vida de devoção de um pastor? A agenda de um pastor varia de pastor para pastor, de geografia para geografia. Eu confesso a você, Renato, que muitas vezes, ao ler as obras ou a biografia dos missionários, dos avivalistas, eu tinha um profundo complexo de inferioridade. Porque via que aqueles irmãos levantavam 3 horas da madrugada para orar e tal, tal, tal. Eu falei, meu Deus, será que eu sou crente igual ele? Será que. Aí eu fui descobrir uma coisa muito curiosa. Aqueles irmãos iam dormir 7 da noite, 8 da noite. Então, quando chegava 3 horas da manhã, já tinha dormido 7, 8 horas. Aham. A realidade nossa é uma realidade diferente, sobretudo numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Sem dúvida. onde a vida urbana é muito intensa, onde, via de regra, você não vai dormir antes das 11, meia-noite. Então, às vezes, acontece comigo de eu estar num hotel, acordar assim, falei, meu Deus, onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Demora para cair a ficha, onde eu estou? Aham. Então,
eu, de alguns anos, hoje eu não posso dizer para você que eu tenho um horário definido, que eu estou no meu quarto ou no meu gabinete pastoral, para aquele momento devocional, naquele momento específico. Eu aprendi o que se chama de vida devocional. Aleluia. Vida devocional. Eu, por exemplo, moro em São Paulo, trabalho em Campinas, na LPC, na Luz para o Caminho, é 120 quilômetros. O meu carro, onde eu vou dirigindo, eu e Deus ali, conversando, ouvindo um louvor, orando, é o meu escritório de devoção. Então, não é a geografia, não é o horário. Quando o Espírito Santo foi derramado, era 9 horas da manhã, e eles não estavam nem de joelhos, estavam sentados. Sim. Então, o Stanley Jones escreve um livro muito bonito, onde ele disse que então não podemos sacralizar a hora, não podemos sacralizar local, não podemos sacralizar a postura física, porque Deus é maior que tudo isso. Amém. O que importa é que o seu coração seja dele. E não importa se dentro de um carro, se dentro de uma sala de um quarto de hotel, ou caminhando pelas turbulentas ruas do Rio ou São Paulo, ou Brasil afora, o mundo afora, o seu coração é dele. Amém. Você está na presença dele. Glória a Deus. Pastor, eu queria que o senhor falasse, desse uma mensagem específica para aqueles que estão aqui nos assistindo e que talvez estejam enfrentando uma turbulência, uma dificuldade. Queria que o senhor se dirigisse ao nosso irmão. Se você, meu querido colega, meu querido irmão, está enfrentando uma turbulência, uma prova, um vale, saiba que você é um candidato muito forte a uma grande intervenção de Deus. Amém. Você, quando estuda a história bíblica e a história da igreja, não encontrará alguém que foi poderosamente usado por Deus que não passou por vales, por provas, por desertos. Alguém já disse que o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Deus é soberano e nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Aleluia. Esse Deus a quem você serve é poderoso para transformar os vales áridos da sua vida em mananciais, Amém. enxugar suas lágrimas, tonificar as musculaturas da sua alma, firmar os seus passos e dar a você um tempo novo de refrigério, de bonança da parte do Senhor. Então, firme, olhe para Jesus e caminhe, porque o Deus que cuida de você é o Deus que tem o controle das circunstâncias. Aleluia. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Meu pastor, É uma honra, alegria estar com o senhor. privilégio. Deus Uma honra abençoe. também. Deus abençoe você. Abraço.